Uma nova missão. Na hora que eu estava, rindo discretamente do Reinaldi, alguém sentou na cadeira vazia do meu lado direito. Eu senti isso. Faça um favor para si mesma. Ele virou a cabeça na minha direção e falou com uma voz calma, mas ela tinha um tom ameaçador. Antes de eu perceber, Derek, que havia sentado do meu lado, falou tão baixo que só eu pude ouvir ele. Se você fizer algo que traga de novo desgraça para nossa família, sua punição não vai ser só a prisão. Assim que o Duque sentou de frente para mim, a mesa da família Eckhart estava completa. Como resultado, eu estava sentada entre dois protagonistas que me odeiam. Por quê? Incomodada com a situação inesperada, eu olhava discretamente de vez em quando para os dois lados. Por que tinha que ser na esquerda e na direita? O príncipe herdeiro não ia querer me matar por causa que eu tinha eles ali, um em cada lado, mas eu não estava nada feliz com isso. Não só a besta, mas havia também garfos, facas e algumas rapieiras que estavam nas cinturas de alguns homens. Tinha todo tipo de coisa perigosa por todo lugar que podia ser usada possivelmente para me matar. Eu não acredito que eu vou ter que ficar cercada por esses bastardos. Isso não é nada bom. Foi então que eu senti que algo desagradável ia acontecer. O príncipe herdeiro está entrando. Meu mau presságio se tornou realidade. Quando virei meus olhos para o local de onde veio o anúncio, eu vi um grande modelo jovem andando rápido pelo tapete vermelho, que estava no meio do salão. Interesse 2%. O cabelo dourado brilhava sob a luz do salão. Eu sempre vejo as letras flutuantes primeiro, mas dessa vez foi o cabelo dele que mais chamou a minha atenção. Eu sempre costumo olhar, contemplando, o brilhoso cabelo dourado dele. Ele virou a cabeça para o nosso lado como se tivesse notado algo. Eu estava quase fazendo contato visual com ele. Eu me abaixei na cadeira como se quisesse entrar embaixo da mesa. Eu senti esquerda X e direita X olhando para minha ação, pensativos, mas eu não tinha tempo para me importar com isso. Joguinho lindo, por favor me diz que não fiz contato visual com ele. Por favor. Foi enquanto eu estava rezando para o jogo que eu costumo xingar sempre. O imperador foi para o sul para cuidar de si mesmo. A voz do príncipe ecoou distante. Eu vou ser o anfitrião da competição esse ano. A abertura da competição havia começado. Inesperadamente, ele falou como um homem decente. Eu me levantei e sentei direito na cadeira como se nada tivesse acontecido. Eu pude ver o príncipe sentar todo orgulhoso em uma cadeira dourada no pódio. E próximo do pódio, estavam sentados pessoas que estavam usando roupas estranhas. Parece que eles são a realeza vinda de outro país. O olhar do príncipe, felizmente, não poderia me alcançar aqui. Eu estava aliviada. Essa competição está recebendo convidados importantes de nações amigas, então esse ano a batalha vai ser mais intensa. Tem tantos animais únicos que foram trazidos por outros países, por isso divirtam-se bastante. Como se tivesse acabado seu papel ali, o príncipe tentou sair assim que terminou de falar o seu pequeno discurso de abertura. Mas uma das pessoas ali o parou. Vossa Alteza, eu tenho uma pergunta. Eu olhei com muita raiva para ele, porque como pode um bastardo ousar entrar no caminho do príncipe herdeiro? Não interpretem mal, ela queria que ele fosse logo embora. Marquês Ellen, faz muito tempo que não lhe vejo. A antiga Marquesa Ellen era a mãe da imperatriz. Apesar do príncipe nunca poder ter tido um contato com a família da sua mãe, ele foi educado e reverenciou levemente a pessoa por ser mais velha. Qual é sua dúvida? Por que a imperatriz e o segundo príncipe não estão participando dessa competição? Pensando nisso, tinha cadeiras para toda a família imperial no pódio, mas somente o príncipe herdeiro quem sentou lá. Um sorriso malicioso apareceu na boca do príncipe diante dessa questão que foi direcionada para o inimigo do antigo Marquês Ellen. A rainha parece que ficou doente assim como Sua Majestade. Já que eu não tive resposta do convite para a competição. Mas ela estava bem quando eu vi ela da última vez, ela ficou doente de repente? Eu não sei. Ela deve ter odiado muito me ver ser o anfitrião dessa competição de caça, então eu acho que ela provavelmente ficou doente. Calisto deu de ombros e inclinou a cabeça despreocupadamente para o Marquês Ellen que congelou no lugar. Bem, então o segundo príncipe. Meu único irmão foi para o sul durante a competição de caça, parece que sentia falta da mãe, ele me disse, então eu mandei ele para lá.
Uma criancinha que fica reclamando que não quer cair deveria ficar perto dos pais, você não acha? Eu instintivamente soube que o príncipe herdeiro estava dando o troco pelo que aconteceu na festa de aniversário do segundo príncipe. Hahaha. Você tem razão. Então, uma risada alta veio de um dos lados. Era do local onde as famílias que participaram da guerra em apoio ao príncipe herdeiro estavam. O príncipe, que estava mantendo a compostura na frente de todas essas pessoas de outros países, era um completo predador. Originalmente, as brigas imperiais são intensas como briga de cachorro, mas esse é um jogo de simulação de romance. Além do mais, essas cenas não combinam muito bem aqui. Eu me senti super estranha quando eu virei um dos personagens do jogo, mais estranho ainda é vivenciar tudo isso. Na hora que eu estava olhando para ele vidrada, ele repentinamente virou seus olhos vermelhos e não teve como escapar do contato visual. Eu tentei desviar o olhar rápido, mas era tarde demais. Os cantos da boca do homem que havia me achado levantaram maliciosamente. Interesse 3%. O letreiro do príncipe brilhou. Ele é um X. A ansiedade que estava crescendo, de repente tomou conta de mim. O príncipe, que havia feito contato visual comigo por um momento, virou a cabeça e olhou para o Marquês Ellen. Eu acho que eu respondi satisfatoriamente às suas perguntas. O Marquês Ellen reverenciou com a expressão de quem está muito envergonhado. Agora que tudo que estava atrapalhando o caminho do príncipe herdeiro tinha sumido, eu achei que ele ia embora. Não, na verdade eu queria muito que ele fosse embora. Mas eu iria me retirar depois do discurso de abertura. Mas eu mudei de ideia. Como se tivesse achado um brinquedo divertido, os olhos vermelhos do príncipe brilharam. Vamos aproveitar a festa até o final. Esquerda X, direita X, na frente príncipe X. Eu queria parar tudo e chorar. Depois de ter terminado o seu discurso de abertura, o príncipe herdeiro desceu do pódio. Parece que ele estava conversando com alguns aristocratas que apoiaram ele. Mas eu não pude deixar de notar que parecia que aos poucos ele estava se aproximando de mim. Enquanto isso, o duque levantou e disse que ia cumprimentar os outros nobres. Senhorita, você está se sentindo bem? Será que eu estou parecendo muito ansiosa? Emily perguntou com cara de preocupada. Eu estou bem. Eu tentei dar uma resposta tentando controlar a minha expressão para não preocupar mais ela. Então, eu mudei as minhas palavras imediatamente. Não, Emily, você poderia pegar um pouco de água para mim? O meu copo de água estava vazio, porque meu estômago estava queimando e eu bebi toda a água para acalmá-lo. Eu poderia chamar um dos empregados usando o sino, mas eu estava com medo dessa ação chamar a atenção do príncipe herdeiro. Eu vou ir perguntar se eles têm chá de camomila. Emily sussurrou. Camomila é um ótimo calmante e digestivo. Ela disse que pode ser meu fígado, e com isso pareceu que ela anda realmente prestando atenção para minha saúde. Eu agradeço muito. Eu acenei com a cabeça, quase imperceptível. Meu coração palpitou de alegria. Não muito depois da Emily ter saído do salão de baile, Reinald de repente levantou de seu assento. Ah, onde você vai? Eu agarrei a manga dele sem perceber. Ele franziu o senho ao ver a minha mão. Vou dizer oi para meus amigos. Você tem mesmo que ir? Se você ficar aqui comigo. Você enlouqueceu? Ele falou e puxou a manga da minha mão. Ele deixou a mesa em alta velocidade. Interesse 22%. À distância, as letras acima da cabeça dele brilharam. O interesse que havia caído um pouco mais cedo subiu de novo, mas eu não estava nada feliz. O resultado era que eu havia perdido 2 dos meus escudos, minha ansiedade aumentou drasticamente. Agora eu só tenho você. Eu me virei para a direita com uma expressão de desespero. Derek era o único que tinha sobrado na mesa. Mas enquanto eu estava segurando a manga do Reinald, ele havia se preparado para sair com alguém. Então eu queria falar com você sobre o negócio que nós estávamos trabalhando no outro dia. Todos os membros que estavam naquele dia estão presentes aqui hoje. Tudo bem. Derek seguiu o homem que havia cumprimentado ele e foi para longe sem olhar para trás. Não. Por favor, não me deixe. Diferente do Reinald, eu não tive tempo de pegar ele. Eu fui deixada sozinha na mesa em um instante. Todos os meus escudos haviam desaparecido e eu estava exposta para a morte. Olhando ao redor, todo mundo estava reunido em pares ou trio para fazer amizade. Ninguém,
além do príncipe herdeiro, estava vindo na minha direção. O que eu vou fazer? Quando eu estava olhando ao redor com uma expressão de angústia, de repente eu vi algo que chamou a minha atenção. Era um grupo de mulheres, vestidas em um estilo único, não com o habitual vestido que mostra o espírito aristocrata. Algumas delas estavam vestidas com roupas atraentes, que pareciam que queriam mostrar tudo, enquanto outras estavam vestidas de preto dos pés à cabeça, somente com os olhos de fora. Do outro lado, havia mulheres que usavam roupas em estilo oriental. Elas faziam parte da realeza ou aristocracia de outros países, para ser mais exata, uns países que perderam a guerra e viraram um estado subordinado. Então, uma das mulheres vestidas de preto tirou uma bola branca, que era do tamanho de uma bola de futebol, de dentro de uma gaiola pequena. O que é aquilo? Era opaco e parecia macio igual uma grande bola de chiclete, com grandes olhos que cobria quase metade da cara dele. Ele parecia um pássaro de aparência estranha que não tinha asas e tinha pernas finas igual galinha. Eles disseram que iam soltar animais vindo de outros países na competição. Será que esse é um deles? Era uma criatura estranha que eu nunca havia visto antes, mas parecia super fofo andando por aí. O pio da criatura estranha que tinha escapado das mãos de sua dona saiu pela sua boca. Cool, cool. Ah, que fofinho. Eu senti que era a única que achava isso e os olhos das outras pessoas sem muito interesse se viraram para ele. Nesse momento. Sistema Missão Principal. Vamos ser a rainha das ofertas da competição de caça. Primeiro, salve as pessoas do perigo. Você vai proceder com a missão? Recompensa. Interesse de todos os protagonistas mais 5%, fama mais 50%. Aceitar ou rejeitar.